Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de início de parabenizar esta universidade, essa faculdade, mais precisamente, e o IDIUP pela promoção deste evento com um tema tão relevante, a sociedade, o direito lusófono em mutação na sociedade global e digital. Gostaria muito particularmente de agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Jorge Bacelar Gouveia e gostaria também de saudar a todos os palestrantes, mediadores, meus companheiros de mesa nesta tarde, e professores da casa e estudantes que aqui nos honram, né, nesta tarde do dia 30 de abril, véspera de um feriado. Também eu gostaria de registrar assim, a minha satisfação de ver, né, a inclusão do tema de políticas curriculares para a educação jurídica num evento como este, porque eu penso que toda a temática desenvolvida durante esses 2 dias interessam muito diretamente as políticas curriculares para a educação jurídica e podem muito contribuir para que cada instituição, cada universidade, né, possa pensar e repensar suas políticas curriculares. Bem, dando seguimento, então, aqui está o tema da minha palestra de hoje. E eu gostaria de dizer que eu vou abordar sinteticamente 3 pontos, né, nesses 20 minutos que temos aqui. Inicialmente, eu vou fazer uma breve referência à nossa Constituição Cidadã, né, e vou apenas fazer referência à questão da sua estrutura, da educação e da educação jurídica. Posteriormente, eu vou abordar, então, políticas curriculares, né, no curso de graduação em Direito, pós-Constituição de 88, que foi a nossa Constituição cidadã, né, democrática, após 21 anos de ditadura. E, ao final, então, eu vou falar um pouco da nossa experiência investigativa nessa área de políticas curriculares para a educação jurídica. Bem, rapidamente, então, eu vou lembrar que a nossa estrutura, a estrutura das constituições que antecederam a nossa Constituição de 88, elas eram semelhantes. Primeiro, nós tínhamos, né, a organização do Estado e, após, a abordagem dos direitos de cidadania. E essa Constituição de 88, ela inovou, então, uma ruptura com todas as anteriores em sua estrutura. Por quê? Porque nós tivemos a proclamação, em primeiro lugar, solene dos direitos civis, sociais e políticos, incluídos os direitos humanos. E após, então, é abordada, é tratada a organização do Estado. No artigo 6º, entre os direitos sociais, nós vamos observar que, em primeiro lugar, é mencionado a educação. No artigo 207, pela primeira vez, nós tivemos inscrito num texto constitucional os princípios da autonomia universitária e da insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No artigo 209, nós tivemos as normas básicas da participação do setor privado, né, na oferta do ensino superior. Já no capítulo 4º, que trata das funções essenciais à justiça, nós temos um conjunto de carreiras e normas que exigem a graduação em Direito. Principalmente, então, antes de fazer referência exatamente a todas essas questões, eu vou fazer uma pequena referência que, a partir da década de 90, né, nós tivemos um crescimento muito grande da demanda por educação superior. Nós tínhamos um período um pouco antes de 90, nós tínhamos um contingente muito pequeno de 12% mais ou menos de jovens de 18 a 24 anos estavam na universidade. É muito baixo
para um país das dimensões do Brasil, aliás, para todo o país e principalmente para nós, porque nós temos um contingente muito grande da população, então muita gente fora da universidade. E nós tivemos, então, um crescimento excepcional da demanda, da oferta de vagas, e tivemos, particularmente no campo do direito, um aumento assim expressivo, descomunal até, né, de cursos, e muitos, a maioria, na iniciativa privada, que nós sabemos, em nosso país, nos cursos da iniciativa privada, não dedicam assim carga horária como nas públicas para a pesquisa, né? Então também não há investimentos assim significativos na área de formação de professores para os cursos de direito. Bom, então essa é uma problemática que a gente considera, né? Então há muitos estudos que se reportam essa questão desse crescimento e questionam, porque realmente nós temos, lá em 2018, no ano passado, a gente já tinha mais de 1.300 cursos de direito, seja em faculdades isoladas, né, ou universidades particulares e públicas, e sempre esse número, vocês considerem que o crescimento mais expressivo se dá no ensino particular. Bem, eu vou também, para sintetizar as políticas curriculares, eu vou fazer referência a 3 legislações. A Portaria Ministerial 1886 de 94, né, então logo após a nossa Constituição de 88, ela realmente traz uma mudança paradigmática para os cursos de direito, né, dando muito mais flexibilidade, né, enfatizando uma formação humanística, enfatizando a interdisciplinaridade. E eu vou fazer referência também de forma sintética a essas resoluções, o que elas têm trazido para propiciar inovações para o curso de direito, repensar seus currículos. Então, a resolução CNE-CES de 2004, 10 anos depois, e a última que nós tivemos agora em dezembro de 2018, que os cursos, embora já em vigência, os cursos têm 2 anos para se adaptar a essa legislação. Bem, antes, então, de detalhar esses avanços, essas possibilidades de avanço, eu vou falar assim algumas questões referentes à qualidade dos cursos de direito, né? E então nós temos também um pressuposto no sentido de que os processos de pedagogização do conhecimento, eles são importantes, muito importantes, para contribuir, né, não só o sistema jurídico, mas todo o processo de pedagogização dos conhecimentos jurídicos, eles são muito importantes para contribuir para a sociedade, para a justiça em sociedade, né? Quanto à qualidade dos cursos de direito, como eu falei, me reportei há pouquinho, é um aspecto bastante explorado, né? Vocês podem ter visto, inclusive na mídia, né, os altos índices de insucesso dos egressos do curso de Direito no exame aplicado pela OAB. A OAB, também talvez muito divulgado pela mídia, também exerce assim, um papel bastante protagônico, né, com relação a a avaliação dos cursos de Direito. E no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que integra um Sistema Nacional de Avaliação no Brasil. Em 2013, os resultados, o modo como se observavam os resultados, então a própria OAB repensou e sugeriu, né, que fosse criado um outro marco normativo, que foi criado agora em 2018. E em 2016, o MEC estabeleceu, né, novas regras para pedido de autorização e criação de novos cursos, e que veio até contribuir com a edição de uma portaria para suspensão provisória de processo de autorização. O que se observa é que a própria OAB tem se manifestado contra, né, às vezes, projetos, mas muitas vezes os cursos conseguem aprovação via MEC, né?
Bom, eu vou trazer aqui também, eu trouxe um esquema apenas para dar uma ideia de que essa normatização dos currículos vem trazendo, né, para repensar os currículos dos cursos de Direito. Né, seria a estruturação da organização curricular em 3 eixos interligados: fundamental, profissional e prática, né? Então, a valorização de conteúdos propedêuticos de formação humanista, a questão da interdisciplinaridade, a valorização, então, específica de conteúdos propedêuticos, a integração entre teoria e prática, então ali a obrigatoriedade de estágios curriculares, aí houve um avanço bem significativo no Brasil, a exigência, então, de núcleos de prática jurídica e atividades de prática e simulada e real. Também essa articulação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Na nossa universidade, por exemplo, hoje, quando nós submetemos, né, aos órgãos institucionais internos da universidade um projeto de pesquisa, ele já vem como um formato de projeto que a gente possa planejar atividades de extensão e ensino correlacionadas ao projeto. A integralização do currículo por meio de atividades complementares. Então, os alunos têm não só disciplinas optativas para fazer, como também atividades complementares, extensionistas, participação em eventos, né, como um meio de integrar atividades do currículo. A exigência da elaboração de um trabalho de conclusão de curso, então isso aí também remete e exige um trabalho de pesquisa, um estudo mais aprofundado sobre a metodologia de pesquisa, né? Um projeto pedagógico do curso, que eu acho que é extremamente importante para que seja pensado e repensada a política curricular do curso, né? E também, agora em 2018, eu trouxe apenas uma notícia, há várias questões, mas há uma recomendação de prever formas de tratamento transversal dos conteúdos exigidos em diretrizes nacionais específicas. Então, por exemplo, as políticas de educação ambiental, né, de educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, de educação em políticas de gênero, de educação das relações étnico-raciais, histórias e culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, entre outras, né? Então, aqui temos, eu sintetizei assim ao máximo, algumas questões importantes que me parecem assim, que contribuem muito para a gente repensar tanto o currículo, a política curricular, quanto a qualidade, né, dos nossos cursos. Nós trabalhamos com o conceito de política baseado no sociólogo inglês Stephen Ball, e também como política curricular, nós entendemos, e aqui me parece muito, muito relevante, é que nós entendemos assim, a política como uma política de constituição do conhecimento escolar. Então, no curso de Direito, essa política não é só um conhecimento construído para este curso. Então, nós não entendemos que essa política, nessas diretrizes, elas trazem política, sim, mas há uma parte muito ativa, um protagonismo muito, muito importante no âmbito do curso, ao pensar o seu projeto pedagógico e também os seus professores, seus estudantes. Então, aqui, nessa concepção de política, né, há um papel ativo e protagônico de produção de políticas de parte de todos os sujeitos, né, que atuam naquele curso, seja professor, estudante, administradores. Bom, como eu falei também, agora aqui eu trago assim, algumas questões que nós temos considerado na nossa pesquisa, né? Então, nós observamos que os cursos de graduação em Direito, incluídos os seus currículos e suas pedagogias, né, nos últimos 30 anos, eles têm sido objeto de debate, né, e por muitos motivos, entre eles, por esse desafio de superar o distanciamento da realidade social, de proporcionar uma formação inicial de profissionais cada vez mais qualificados, críticos, reflexivos,
e atuantes no âmbito do sistema estatal, né, bem como de contribuir para o incremento do acesso à justiça por parte da sociedade brasileira. Nós observamos, isso não é apenas no Brasil que ocorre, no contexto internacional, nós observamos, identificamos nas nossas pesquisas também movimentos semelhantes e particularmente, então, com esses países que nós temos estreitado diálogos por meio das nossas pesquisas no campo da educação jurídica. Então, nós temos diálogos e pesquisa, a nossa pesquisa foi replicada na França, no Chile, a Angola faz parte desde o nosso início do nosso trabalho, a Angola tem sido parceira da pesquisa. Aqui eu trago assim alguns autores que têm trabalhado e que a gente tem pesquisado. Bem, então assim o que a gente tem visto, né, também no âmbito das nossas pesquisas e diálogos internacionais é que os impactos sobre a formação inicial do profissional no campo do direito não permitem ainda uma posição otimista sobre a efetividade das mudanças na educação jurídica no Brasil. Observamos em muitos casos, sem desconhecer, né, iniciativas isoladas, e temos hoje, por exemplo, uma rede de estudos empíricos do direito que a gente tem participado também. Então, temos algumas universidades, tem grupos, tem pesquisadores que andam, sim, desenvolvendo práticas pedagógicas inovadoras, currículos inovadores, inclusive na nossa universidade nós temos, mas são casos isolados, são pesquisadores isolados. Em grande parte, nós observamos que os currículos ainda são disciplinares e fragmentados, com fortes fronteiras com outras áreas do conhecimento, que nós entendemos que esses diálogos interdisciplinares, não só, né, que estão previstos na política curricular oficial, nós entendemos como absolutamente importantes para a formação inicial no campo do direito. O ensino de abordagem positivista é algo reiteradamente identificado, né? Assim como a valorização de algumas disciplinas, desvalorização de outras, como as propedêuticas, né? O desenvolvimento de uma educação jurídica técnica e especializada. Eu tenho um dos meus doutorandos hoje, ele trabalha com uma tese e ele criou essa expressão, a cultura vademecum dentro do curso de Direito. Então, é incrível como, de alguma maneira, nós entendemos que é um estudo mais reducionista, porque ele está todo focado naquela cultura vademecum, sem esse diálogo, sem essa visão mais ampla, sem essas questões, as demandas do mundo contemporâneo, né, sem a questão da justiça, das realizações da justiça e sociedade. A partir desse direito que temos, de toda a legislação, né, o que temos de realizações da justiça e sociedade, né? Então, o ensino distante de questões que desafiam a sociedade contemporânea e ainda aspectos enfatizados no contexto político e econômico, também com influência no currículo, como, por exemplo, aparece muito relevo para questões de mercado, né? Sistemas de avaliação padronizado, que na verdade vêm a regular, inclusive exames da OAB, mesmo esse o ENAD, acaba que eles vêm regular o curso de Direito. Então, às vezes, alguns professores dizem, eles estão querendo, né, fazer uma reflexão filosófica, sociológica, e um aluno pergunta, professora, isso cai no exame da OAB? Então, vocês vejam como está presente e a pressão que isso traz, né? Bom, no nosso percurso investigativo, né, inicialmente, nós focalizávamos relações entre currículo, conhecimento e poder no âmbito do currículo e da pedagogia jurídica. Com essa temática, assim, alguns autores, como o sociólogo inglês, Basil Bernstein, né, nos ajudaram muito e a gente detectou, né, teoricamente comprovamos a relevância do estudo do campo pedagógico do ensino de direito como independente, né, como um campo que ele poderia, em muito, contribuir para o campo do direito, né, com as suas pesquisas, com essa pesquisa em sociedade,
Então, é um campo que poderia, não, então, em vez de apenas importar o estudo da doutrina e da jurisprudência, ele poderia, né, com base em suas pesquisas, sua produção, né, suas políticas, poderia trazer problemáticas para subsidiar o campo da pedagogia, o campo do direito. E já nessa abordagem de pesquisa, nós desenvolvemos, a partir com o apoio, então, do CNPq, no edital Proáfrica, nós desenvolvemos, então, uma missão científica em Angola, e daí começamos, então, um diálogo internacional com Angola, que já é tradicional no nosso grupo de pesquisa, e desenvolvemos, então, 2 estudos de caso, um em cada universidade, tendo como pressuposto que partimos de um direito comum, né, que é o direito, a origem do direito, o direito português, e começamos a estudar os problemas da educação jurídica num e no outro país. E o que observamos é que nós tínhamos muitas semelhanças nas nossas problemáticas relativas aos currículos e ao ensino jurídico. Nos últimos dessa pesquisa, nós publicamos um livro, né, e muitos artigos, né, e o livro até manteve, né, exatamente esse título, Diálogos Brasil-Angola, né. Nos últimos anos, nós articulamos a pesquisa, o estudo de imagens da justiça, e como elemento de análise do currículo do curso. Então, essa parceria inicial com a Universidade Agostinho Neto, ela foi, não só, foi uma parceria importante nesse primeiro projeto, né, que eu desenvolvi junto a um grupo de pesquisa da Universidade Paris 8, né, durante um ano, no meu pós-doutoramento, como depois ela foi ampliada para mais 4 universidades brasileiras e foi replicada depois por interesse de pesquisadores em uma universidade francesa, uma chilena e uma espanhola, que eu não citei. Então, a partir dessa pesquisa, primeiro nós tivemos este livro aqui publicado, que é resultado, então, desse trabalho, né, realizado em Paris. Então, ele contém não só os 2 artigos, né, 2 capítulos, com base na minha pesquisa sobre imagens da justiça, como diálogos internacionais com pesquisadores franceses e o inglês, né, sobre esse tema das imagens da justiça. Vocês podem imaginar que para fazer esse diálogo, né, a gente não ficou só, né, no campo do direito. A gente foi fazer o diálogo com as artes, nós fomos estudar uma metodologia específica, né, e aqui trouxemos questões importantes que eu vou fazer uma breve referência também para vocês, né, das contribuições da pesquisa. Numa segunda etapa, né, nós trabalhamos, então, com universidades brasileiras também, né, e dessa pesquisa surgiu, então, um tema emergiu essa temática da justiça curricular, que era muito pouco trabalhada, aliás, é muito pouco trabalhada no Brasil, mas encontramos, sim, um pesquisador espanhol, né, Jorge Santomé, que já trabalhava a justiça curricular, e em diálogo também com ele e outros pesquisadores, né, nós, então, publicamos esse livro, né. Então, essa pesquisa, o que eu vou abordar hoje é uma parte, porque a gente nós já temos um acervo enorme, assim, de imagens da justiça produzidas por estudantes ingressantes e concluintes, e é nessa análise comparativa que nós conseguimos produzir conhecimento sobre o currículo do curso de Direito, e temos uma última pesquisa sobre imagens da justiça, da qual participaram 5 universidades, 4 brasileiras e uma angolana, que foi com imagens da justiça produzidas por docentes dos cursos de Direito. Então, tanto o trabalho dos estudantes quanto dos professores, nós somos imensamente gratos, né, exatamente pelo que eles nos colaboram para a gente avançar no conhecimento e refletir, discutir com as universidades, com as faculdades de Direito, né,
as possibilidades de inovações e de repensar os próprios currículos nessa perspectiva de qualificar a formação no curso de Direito. Bem, aqui eu faço assim uma pequena referência sobre as análises. Essas análises, eu trago assim, alguns autores que nos ajudaram, né, a desenvolver essa pesquisa. Uma delas é a professora Bárbara Vilés, que foi uma professora pesquisadora. Então, na verdade, ela é uma americana radicada há mais de 30 anos em Paris, e ela me recebeu em seu grupo de pesquisa. E aqui nós temos Panofsky, Ralph Bonsack, né, Mitchell, Didi Huberman, tantos outros, Stuart Hall. Temos muitos autores que colaboraram, né, com o nosso estudo. E, bom, essa pesquisa é uma pesquisa de abordagem qualitativa, né? Hoje eu vou abordar rapidamente, pelo tempo, apenas a abordagem dos estudantes ingressantes. Essas análises, elas são realmente trabalhosas, que a gente trabalha em 3 níveis de análise: pré-iconográfica, iconográfica e iconológica. E, posteriormente, nós fazemos o cotejamento das imagens entre dos estudantes ingressantes e concluintes. Bem, então, para finalizar, nós temos assim, os estudantes ingressantes, eles mostram pelas suas imagens que eles construíram alguns importantes conhecimentos sobre o direito e a justiça já antes, né, na sua trajetória escolar, de vida, do seu cotidiano, antes de entrar, porque eles estão iniciando o curso e a gente aplica a pesquisa, né? Essas imagens dos estudantes, elas evocam algo que nos parece muito importante: vínculos estreitos com o contexto social e cultural, né? Quando eles falam em justiça, eles estão fazendo esse vínculo estreito, né? E também observamos que essas imagens sugerem disposição, e muitas vezes não só disposição, engajamento para a mudança, né? A gente às vezes vê, eu não trouxe as imagens aqui, porque teríamos problema de tempo, mas às vezes a gente vê: eu sou aquela ali. Então a pessoa se coloca, né, mostra sua visão de mundo, de sociedade e sua posição dentro de um campo do direito, e eu estou fazendo isso. Então aparece bem. Os concluintes, eles focalizam preponderantemente uma visão de justiça institucional, então no mundo mais fechado. Parte relevante dessas imagens, elas sugerem distância de questões pertinentes aos contextos social, econômico, político e âmbito macro e micro. Nós também observamos, não vamos dizer que não, nós temos algumas imagens, né, que aparecem em articulação, mas elas são em número muito menos significativo. E o que nos preocupa também é que quase não vemos imagens que indiquem disposição para a mudança. Uma outra questão que nos pareceu muito, que nos intrigou, é que, principalmente nos alunos ingressantes, mas aparece também nos concluintes, nós vemos assim, muitos símbolos tradicionais da justiça, como balança, como o malhete, o martelo, que se diz vulgarmente lá, né? Deus Temis. E aí, aprofundando os estudos, a gente vê, né, porque também aprendemos nos estudos das imagens, que os traços são culturais. E a gente vê nesses traços, nas deusas Temis, que tem caras, que tem expressões de algumas vezes conformidades, mas no mais das vezes inconformidades. Por outro, vocês podem imaginar a questão do malhete, né? A gente vê também mistura de referências. Por quê? Porque no Brasil nós não usamos o malhete, o martelo da justiça, mas isso é comunicado pela mídia. E isso também foi detectado, a misturas de referências também foi detectado lá na França, né?
pela professora Bárbara Avilés. Ela estuda séries televisivas, séries judiciárias televisivas, e ela também vê, né, que há mistura de referências dos franceses exatamente pelas séries televisivas americanas que eles veem. Bom, agora a última questão, os estudantes, então, ingressantes, então a gente considera, eles trazem experiências construtivas e de reflexão sobre si próprios e sobre a justiça em seus contextos, micro e macro. E isso nos faz perguntar, a gente vai perguntar para os cursos, será que essas experiências, quando nós recebemos nossos alunos, nós valorizamos essa experiência que eles trazem, nós dialogamos a partir disso, ou nós, professores, recebemos aqueles estudantes que na sua escolaridade não têm nenhum ou quase nenhum contato com o mundo jurídico, e nós já vamos, então, nos dirigindo aos estudantes com os conhecimentos para que eles aprendam, para que eles entrem no nosso mundo, né? Sem esse diálogo. Então, é uma pergunta que a gente traz, né? É possível valorizar essas questões que eles já trazem, essas experiências, potencializar na própria organização curricular? Outra questão que a gente leva é como é que é vista a possibilidade de desenvolver propostas curriculares, já que vimos que a política ela pode ser pensada e deve ser pensada a partir dos nossos projetos pedagógicos, que são locais e que não são globais, né? Então, centradas nos contextos em que se inserem os cursos jurídicos, radicadas em sua cultura e articuladas às experiências dos estudantes da sociedade. Quais as iniciativas desenvolvidas nos cursos estudados? Bem, essas questões todas têm nos mostrado a potencialidade do estudo das imagens como elemento de análise do currículo, que foi o meu desafio que eu mesmo me propus na época do meu pós-doutoramento. E reforça também argumentos em favor de uma das formas para definir temáticas para o estudo em política curricular pode ser feita, sim, localmente. Então, eu penso que com essas questões eu agradeço, eu termino. Então, passo assim, apenas listo aqui uma série de referências, né, de autores que têm contribuído com o nosso trabalho. Muito obrigada.